Para dar continuidade ao assunto de animais peçonhentos, agora iremos falar sobre aranhas e escorpiões. Em relação aos acidentes, é importante ressaltar que são notificados anualmente cerca de 5.000 acidentes com aranhas no país. A predominância dessas notificações, elas são nas regiões sul e sudeste, então por isso é importante conhecer essas aranhas que causam mais acidentes no nosso país. Temos aqui a aranha armadeira. Vocês podem estar observando na imagem como que ela é. Apresento a vocês também a aranha marrom. Temos a aranha de jardim, que é conhecida como tarântula, e temos também a viúva negra. Então, vamos entender o que pode acontecer no nosso organismo caso uma aranha dessa venha a picar alguém. O que acontece? Logo após a picada, aproximadamente depois de 35 minutos, inicia-se uma dor local, do tipo mialgia, e de intensidade e extensão variáveis, apresentando sudorese, agitação psicomotora. Podem ocorrer também ataque cardíaco, hipertensão arterial e arritmias cardíacas, dores abdominais e também câimbras. Mas por quê? Porque o veneno da viúva negra ele tem uma ação neurotóxica. Como assim? Ela vai atuar principalmente no sistema nervoso da pessoa. E uma coisa importante também a se falar é que vítimas como crianças, pessoas com cardiopatias, gestantes e idosos, eles são considerados como do grupo de risco. E essas pessoas elas devem ter um tratamento mais intensificado devido à sua probabilidade de posteriores complicações. Aqui podemos observar na imagem uma lesão que foi provocada por uma aranha da espécie armadeira, onde essa picada ela vai gerar inúmeros sintomas dentro do organismo da pessoa, devido ao seu veneno. E o que esse veneno pode ocasionar? Depois da picada, ela vai provocar uma dor intensa no local. Essa dor ela vai persistir durante algumas horas e pode irradiar-se por toda a região afetada, como também ela pode ocasionar queda de pressão, até mesmo a prostração da vítima, como também ocasiona tontura, vômitos, dispneias, sudorese, aumento das secreções glandulares e espasmos. O veneno da aranha marrom, para o ser humano, o seu efeito ele é muito intenso, podendo levar à morte de uma criança ou um adulto debilitado. Mas por quê? Porque a sua toxina ela tem uma ação necrosante, onde pode provocar ações lesivas como proteolítica, a hemolítica, que ela vai agir principalmente destruindo as hemácias do sangue e o coagulante. Com isso, podendo formar uma cicatriz. Assim como vocês podem estar observando na imagem, tudo em decorrência desse veneno. Agora vamos entender como funciona a ação do veneno de uma tarântula. A sua picada ela produz uma ardência no local, sem maiores consequências. A dor pode ser acalmada através de analgésicos orais. E para o tratamento dessas lesões em decorrência da picada de aranha, temos aqui a água oxigenada como referência. Essas feridas elas devem ser limpas diariamente com esse peróxido de hidrogênio, onde ele vai ter ação de debridamento, ou seja, ele vai corroer todo aquele tecido que está morto, fazendo o debridamento e deixando aquela lesão com seu tecido vitalizado. E esse tecido que é morto, ele deve ser removido de acordo com a sua necessidade. Você vai ter que estar observando essa lesão, se tem realmente necessidade de estar usando a água oxigenada naquele momento, e aí você vai fazendo todo esse acompanhamento. E é importante ressaltar que para a maioria das picadas, este tratamento ele é suficiente. Já nos casos graves de envenenamento, é administrado um antídoto para neutralizar os efeitos da toxina. Ou seja, é possível também que sejam
necessário outras medidas para tratar dificuldades respiratórias, como também a tensão arterial extremamente alta, e temos outros métodos também para tratar a dor, os espasmos musculares. Como que podem ser tratados essas coisas? As dores, elas podem ser aliviadas com os relaxantes musculares. Vamos falar agora dos escorpiões, que também são classificados como animais peçonhentos. Podem ser também conhecidos por lacral ou alacral. É um animal invertebrado artrópode com patas formadas com vários segmentos. Atualmente já estão catalogadas cerca de 1.600 espécies e subespécies distribuídas em 116 gêneros diferentes em todo o mundo. Olha só a quantidade de espécies de escorpião que existem. No Brasil, existem cerca de 140 espécies. Mas é importante conhecermos qual dentre essas espécies, qual é o escorpião que ele tem uma maior toxicidade. Temos aqui como exemplo o escorpião amarelo, que ele tem como nome científico o gênero Titius cerulatus. Esse escorpião ele é típico do sudeste brasileiro, ele apresenta cerca de 6 centímetros de comprimento e tem a sua coloração amarela, principalmente nas patas, como vocês podem estar observando nessa imagem. Em relação a esses acidentes por escorpião, podemos botar como exemplo os hábitos domiciliares, que são os principais responsáveis pela maioria desses acidentes. Mas por quê? Porque esses escorpiões, eles gostam de lugares sujos, onde tem entulhos, resto de comida, e eles gostam também de estar escondidos embaixo dessas coisas, porque eles gostam de um lugar quentinho. E querendo ou não, se aquele entulho ele estiver perto da sua residência, esse escorpião também ele vai acabar indo se esconder na sua casa, podendo provocar um acidente, tanto com a criança como com o adulto. E quais são os cuidados que devemos tomar para que esses acidentes sejam evitados, principalmente nas regiões que são mais propícias para esse tipo de animal? Podemos estar tendo cuidado de estar olhando, balançando sempre os lençóis antes de dormir, balançando as toalhas antes de se enxugar quando for tomar banho, para que seja evitado um acidente, porque o instinto desse animal vai ser de se defender. Então ele vai acabar lhe picando e você vai ser envenenado por esse escorpião. E é importante ressaltar que no Brasil, em região urbana e devido ainda à grande expansão de distribuição nesses últimos 25 anos, os contatos entre seres humanos e os escorpiões, eles são muito frequentes. E é isso que temos que ter em mente, que nós acabamos atraindo esses animais para a nossa própria residência. Então, temos que ter sempre todo esse cuidado. Vamos conhecer como é a peçonha do escorpião. O veneno de todos os escorpiões ele tem um efeito neurotóxico, ou seja, ele age no sistema nervoso e a picada dele é extremamente dolorosa. Ela provoca uma dor intensa no local afetado e se dispersa por todo o corpo, levando a vítima a um estado de hiperestesia, como também pode fazer com que o doente fique extremamente sensível ao menor toque em todo o corpo. Essa ação neurotrópica da peçonha do escorpião, ela vai agir sobre o bulbo, que é a região importantíssima do encéfalo que controla os movimentos respiratórios e cardíacos. Por isso é que a pessoa que for vítima de uma picada de um escorpião, ela pode vir a morrer por uma parada respiratória. E o tratamento para combater a dor, ele é realizado através de analgésicos, que pode ser por via oral, intramuscular ou mesmo por via endovenosa, como também pode ser utilizado anestésicos locais, que são aplicados no local da picada ou sobre a forma de bloqueio, que constitui um tratamento eficiente. E o combate à dor em geral já é suficiente para o tratamento de quase todos os casos leves. E em adultos, para a maioria dos casos moderados.
Já a hospitalização e monitoramento, ele só é necessário em casos mais graves, pois é preciso ter um acompanhamento através de aparelhos que vão avaliar as funções cardiocirculatórias e respiratórias. De uma maneira geral, é possível explicar como podemos estar evitando acidentes com animais peçonhentos. Vamos colocar como exemplo, se você for precisar fazer uma caçada, vai ter que ir para uma floresta. Para que seja evitado um acidente, principalmente com uma cobra, você deve estar utilizando uma bota de cano longo. Por quê? Porque as cobras, elas picam principalmente do joelho para baixo. Um outro aspecto também importante que pode ser feito para evitar um acidente, em sua casa, quando você for calçar um sapato, você tem que ter um cuidado de estar olhando para verificar se não há uma aranha dentro, ou se não há um escorpião, ou até mesmo uma cobra pode estar ali escondida. E quando se trata de um cuidado também em locais que tem cupins, que seja próximo à sua casa ou de sua chácara, é importante você ter o cuidado de nunca enfiar as mãos nessas tocas, como também em ocos de troncos, porque ali pode ter algum animal escondido. E se não for evitável, você tem que estar verificando se há um animal ali para estar protegendo alguém mesmo da sua família, como uma criança. Você pode estar usando um pedaço de madeira para verificar se não há animais ali naquele local. E as serpentes, elas também podem ser atraídas para as nossas casas pelos ratos. Se na sua casa ela tem um quintal muito sujo, cheio de entulho e tem muitos ratos por ali, você pode estar realizando a limpeza daquele local para afastar aquelas cobras da sua casa. E por quê? Porque é importante saber que a maioria das cobras, elas se alimentam de roedores e por isso que é importante a manutenção dessa limpeza dos quintais, das plantações e terrenos baldios. É importante destacar que temos que conservar o meio ambiente, porque os desmatamentos e queimadas, elas devem ser evitadas, porque além de destruir a natureza, elas vão provocar mudanças de hábitos desses animais que podem querer se refugiar em celeiros ou até mesmo dentro da sua própria casa. E para finalizar o assunto sobre animais peçonhentos, vamos conhecer qual é o antídoto que é utilizado para combater o veneno tanto da aranha como da picada de um escorpião. Temos aqui o soro antiaracnídico. Ele é produzido no Instituto Butantan. Este produto ele é um antiveneno indicado para o tratamento de acidentes moderados e graves causados por aranhas dos gêneros Loxosceles, que é a aranha marrom, e Foneutria, que é a aranha armadeira. E os escorpiões do gênero Títios, que temos tanto o escorpião marrom como o escorpião amarelo, como vimos durante a aula, e em geral os acidentes eles leves, eles não necessitam de uma soroterapia. Ele vai ser tratado somente com os analgésicos para aliviar a dor, como também vimos anteriormente na aula.